A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passando aqui para deixar mais uma carta aos Hebreus. Irei recitar o capítulo 9 completo para cada um de vocês. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Diretamente do altar, diretamente aqui da igreja, eu vou estar recitando aqui para todos vocês. Hebreus capítulo de número 9. Ora, a primeira tinha ordenança, tinha um culto divino e um santuário terrestre. Por quê? Um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro, a mesa e os pães da proposição, que se chama santuário. Mas depois do segundo véu, o tabernáculo que chama o Santo dos Santos, em que havia um incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor, em que havia um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que havia florescido e as tábuas da aliança. E sobre a arca o querubim da glória que fazia sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Estando essas coisas assim preparadas, em todo o tempo entrava-se o sacerdote no primeiro tabernáculo cumprindo o serviço, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios, que contra a consciência não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comida, bebida, oblações e justificações da carne, imposta no tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto é, não desta criação, nem por sangue de touro ou bode, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado para sempre uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros bode, ou a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos o santifica, quanto mais a purificação de Cristo, que pelo sangue, a purificação da carne, quanto mais a purificação de Cristo, que pelo sangue eterno, ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossas consciências das vossas obras mortas, para servir ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, chamado receba a promessa da herança eterna. Por quê? Onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, porque o testamento tem força onde houver a morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Porque o primeiro não foi consagrado sem sangue. Havendo Moisés anunciado ao povo os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue do bode, bezerro, água, lã, púrpura, isopo e aspergiu tanto o livro como o povo, dizendo: esse é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu também o povo e o vaso do ministério. E quais todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que a figura das coisas que estão no céu assim se purificasse, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que esse. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mão, figura do verdadeiro, mas porém no mesmo céu, para comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, que cada ano entra no santuário com sangue ao erro. De outra maneira, necessário fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, se manifestou uma vez para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E assim também os homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo manifestou uma vez para levar o pecado de muito,
aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Que Deus te abençoe.